Caros companheiros, companheiras de ideal espírita, a nossa rogativa a Jesus, que Ele nos abençoe, nos proteja e nos inspire. Somos daqueles que temos a preocupação, pois que no nosso movimento espírita atual percebemos o distanciamento dos adeptos do século XXI, as diretrizes seguras apontadas por Allan Kardec no nosso processo de reeducação espiritual. Somos da imensa minoria que ainda temos como base de estudos e reflexões as obras kardecianas. E isso é motivo de muita preocupação, pois que entendemos que, afastados da orientação segura de Allan Kardec, nós podemos, sim, nos perdermos no nosso processo de conhecimento da doutrina dos Espíritos, porque, afinal de contas, é por isso que nós nos reunimos, nós nos congregamos e nós buscamos a orientação dos benfeitores. Nós estávamos hoje fazendo uma pesquisa a respeito do que será falado no mês de abril na nossa 10ª União Regional e, infelizmente, nós não encontramos nenhuma referência aos 159 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Isso nos causa estranheza e preocupação, porque doutrina espírita sem o Livro dos Espíritos não é espiritismo. Então hoje nós vamos fazer, a nossa proposta é essa, trazermos alguns apontamentos exarados em o Livro dos Espíritos. Vamos introduzir a nossa conversa numa nota explicativa de Allan Kardec que se encontra exarada no livro A Gênese, e ele vai falar e vai fazer referência a respeito do Livro dos Espíritos. Lá na Gênese, em 1869, quando ele está falando a respeito do caráter da revelação espírita. Nós não vamos conseguir mergulhar nesse oceano de informações, nessas águas profundas que são a revelação terceira trazida pelos benfeitores espirituais, sem estudarmos as obras de Allan Kardec. E ele falava nessa nota a respeito do Livro dos Espíritos. E nessa nota ele vai dar aquilo que é uma diretriz. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, é a obra que levou o Espiritismo a ser considerado sob um ponto de vista filosófico. Por quê? Porque nós tínhamos, naquela época, as práticas mediúnicas existentes eram em reuniões, basicamente em reuniões familiares. Ali as comunicações. Os primeiros centros espíritas nem haviam sido formados ainda. Em 1858 vai ser formado o primeiro centro espírita do mundo. Em 1857, Kardec publicava, então, o Livro dos Espíritos. O que nós tínhamos? Nós tínhamos reuniões que estudavam as comunicações. Eram reuniões basicamente familiares. E as manifestações, as comunicações dos espíritos acontecendo. E as mensagens já sendo trazidas. Um pouco antes, Allan Kardec travava contato com essas comunicações e, a partir então de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, é que a doutrina espírita passa a ter então um caráter filosófico. E esse caráter filosófico, ele é preponderante, ele é definidor e ele divisa. Porque o que nós tínhamos então? Um monte de informações que eram trabalhadas de forma não pedagógica, de forma indiscriminada, sem o feixe de uma doutrina, sem uma diretriz, sem um norteamento.
Aí entra a personalidade de Allan Kardec no sentido de pegar essas informações trazidas pelos médiuns, os espíritos comunicantes, e enfeixá-la em forma de doutrina. Porque se nós não estudarmos doutrina espírita de forma coordenada, de forma metodológica, nós conseguiremos nos beneficiar, obviamente, porque as informações ali exaradas são de fundamental importância para a nossa formação espiritual. Agora, quando nós estudamos doutrina espírita de forma metódica, como a apresentou e como a formulou Allan Kardec, fica muito mais fácil de nós contextualizarmos doutrina espírita, porque senão nós vamos ficar orbitando em torno do conhecimento sem norte, sem rumo, sem diretriz. E é um risco que nós estamos correndo, porque hoje existem centenas, se não milhares de publicações anuais a respeito de doutrina espírita. E se nós formos fazer uma análise mais criteriosa, nós vamos ver que, na forma como a apresentou Allan Kardec, muito pouco ou quase nada está sendo estudado a doutrina espírita. Particularmente, o nosso compromisso primeiro é com Jesus e depois com Allan Kardec. Data vênia, me perdoem os demais mentores. Escolhemos isso e não nos arrependemos. Já fazem algum tempo que estamos estudando basicamente Allan Kardec, e isso tem nos trazido benefícios enormes, não só no entendimento da doutrina espírita, que tem a sua complexidade, pois que ela trata de assuntos que nos interessam sobremaneira, entre eles a nossa imortalidade, entre eles as nossas provas, as nossas dores, entre eles o nosso futuro, o nosso destino. Então tudo está relacionado com as experiências que temos aqui na Terra, e os espíritos, eles são prodigiosos em nos esclarecer a respeito do processo evolutivo que todos nós estamos inseridos. Então, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, a doutrina ganhou esse ponto de vista filosófico. Através da dedução das consequências morais dos fatos, nós conseguimos, então, destacar os pontos doutrinários. E ali, no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que ele não foi desordenadamente escrito. Existe todo um processo de informação, de iniciação das almas. Existia já uma preparação do plano espiritual para que nós pudéssemos, então, desvendar os mistérios da criação. Ali há a revelação, a terceira revelação anunciada por Jesus. Então a gente vai percebendo, para aqueles que caridosamente nos ouvem, nós vamos ali informando as pessoas. Através do Livro dos Espíritos, nós percebemos claramente que existe, depois, uma programação da espiritualidade superior, no sentido de nos remeter às outras obras que ainda viriam a ser escritas. Então nós vamos ter lá o Livro dos Espíritos, além da parte introdutória, dos prolegômenos e a conclusão, nós vamos ver ali na parte primeira do Livro dos Espíritos, que vai falar ali da criação. Nós vamos ter depois o desdobramento e a publicação de uma obra pouco estudada pelo nosso movimento espírita, que é a Gênese. Da parte segunda, que vai falar das comunicações, mais tarde Allan Kardec nos apresentaria, orientado pelos benfeitores espirituais e particularmente pelo Espírito da Verdade, o Livro dos Médiuns. Na parte terceira, quando os benfeitores espirituais nos trazem a informação a respeito das leis morais da vida, que nós deveremos constantemente voltarmos, porque é por não entendermos e por desconhecermos as leis morais da vida é que nós estamos num processo ainda provacional.
É em razão desse desconhecimento é que nós ainda, muitos de nós, estamos em reencarnações expiatórias, difíceis, porque nós estamos ainda, na atualidade, nos chocando com a lei divina, que é minuciosamente trabalhada na parte terceira do Livro dos Espíritos, que depois, mais tarde, Allan Kardec vai nos trazer uma pérola da espiritualidade superior, que é exatamente a obra onde ele traz e nos apresenta, traz Jesus de volta, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, então, depois de trabalhar o processo das esperanças, das consolações, do porvir da humanidade, que todos nós estamos em curso, Kardec vai nos trazer a obra, o céu e o inferno. Ali, o chamado, denominado Pentateuco Espírita. Mas, obviamente, que Kardec não escreveu só isso. Kardec escreveu mais de 20 obras. Muitas dessas obras, hoje, na atualidade, encontram-se empoeiradas nas nossas estantes. E isso traz prejuízos para aquele que quer aprender doutrina espírita, porque Allan Kardec continua sendo insuperável. Nós não podemos nos esquecer que ele foi o Espírito escolhido por Jesus para trazer a terceira revelação, né? Então Kardec vai fazer algumas anotações ali na Gênese, para tentar despertar o interesse. Essa nota, ela não foi citada. Eu já estou no movimento espírita há mais de 25 anos, já assisti milhares de palestras, eu nunca vi nenhum expositor espírita falar sobre essa nota. Nós estamos devendo esse trabalho de pesquisa, né? É notório que da publicação desse livro, vai falar Kardec, data a era do espiritismo filosófico, que até então era conservado no domínio das experiências curiosas, porque as pessoas tinham muita curiosidade no processo das comunicações. A partir dali, um corpo doutrinário. Meus irmãos, até hoje a humanidade, ela se movimenta sob a superfície do nosso planeta Terra, não respondendo às questões mais simples. É uma imensidade, é um turbilhão de espíritos encarnados, desencarnados, que não sabem o que estão fazendo aqui, que não sabem de onde vieram, e pior ainda, não tem a menor ideia ou uma noção inexata para onde que vai. Então as criaturas, elas vêm, encarnam-se e desencarnam-se do berço ao túmulo, não respondendo a essas questões mais básicas. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Por que eu sofro? E o que vai ser de mim depois do processo da desagregação celular ou interpretado pela morte, a morte física? O que será de mim, o espírito imortal? E aí Kardec vai falar que esse livro conquistou a simpatia da maioria. Por quê? Porque ele exprimia os sentimentos que correspondiam às suas aspirações. E encerrava também a confirmação e a explicação racional que as pessoas já tinham mais ou menos uma ideia inata, pré-concebida, mas as pessoas não conseguiam fazer os pontos de ligação. Então a gente percebe que existe no nosso movimento espírita atual uma ignorância a respeito do surgimento do Livro dos Espíritos. As pessoas não estudaram a esse respeito. E Allan Kardec vai fazer lá em A Gênese, ele vai fazer uma observação muito interessante. Se ele estivesse em desacordo com o ensino geral dos Espíritos, vai falar, porque já havia um ensino geral dos Espíritos, ele teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi então o ponto de convergência? E aí Kardec vai assumir uma postura de humildade perante a obra, porque
porque ele vai dizer assim: esse ponto de convergência, de certo, não foi o homem, ou seja, de certo não foi ele, Allan Kardec, não, que nada vale por si mesmo, que morre, que desaparece. Ele praticamente se anulou para que a doutrina dos espíritos surgisse, né? Aí ele vai falar assim: mas sim, não é o homem, mas é a ideia, a revelação trazida pelos benfeitores espirituais, que ia de encontro a tudo aquilo que havia sido revelado até então à humanidade. E até hoje, nos dias atuais, a mensagem trazida pelos benfeitores espirituais, ela é insuperável. Conforme nós vamos destacar aqui, a doutrina espírita, Kardec a apresenta aqui no seu aspecto filosófico, mas a doutrina espírita, ela é também de ciência científica. E ao contrário do que muitos querem apregoar nos dias atuais, a doutrina espírita é sim religiosa. Por quê? Porque ela traz as orientações seguras de Jesus, que nós ainda não entendemos, para uma linguagem mais racional, de maneira que o Mestre Jesus cresce aos nossos olhos, de acordo com a orientação dos benfeitores espirituais. Aí ele vai falar que essa concentração de força, que até então estava dispersa, deu lugar a uma amplíssima correspondência, que Kardec mais tarde iria registrar essas correspondências naquilo que até então, para o movimento espírita atual, permanece quase que ignorado e quase que desconhecido, porque nós temos tanta abundância de obras para ler, que raramente se fala que nós temos a Revista Espírita. E a Revista Espírita vai trazer essas informações colhidas por Allan Kardec e publicadas na Revista Espírita, que são o processo teórico experimental de tudo aquilo que está publicado nas obras ditas básicas, porque não é básica não, são obras fundamentais do nosso processo de conhecimento da doutrina espírita. Então ali Kardec recebia centenas, milhares de correspondências. As reuniões mediúnicas aconteciam, o processo da comunicação ia se multiplicando, os centros espíritas iam sendo formados, e essas cartas eram enviadas para Kardec. Kardec selecionava essas cartas, estudava essas cartas. Na própria Revista Espírita, Kardec vai falar que de cada 3.600, ele descartava 3.000. Descartava. Mas hoje nós publicamos quase tudo que vem dos espíritos. Ele descartava 3.000, ele lia 600, mas ele publicava 30. Daí nós vamos ter uma noção, companheiros e companheiras de ideal, de quanto esse homem trabalhou, de quanto de bom senso que ele teve que usar, porque ele foi aquele que teve a responsabilidade de, aqui na Terra, fazer o processo de seleção e nos apresentar a doutrina espírita em forma de doutrina mesmo, para que nós, os espíritas do futuro, hoje, do século 21, pudéssemos pegar essas obras então e fazermos as conexões, para que a gente pudesse então entender por que a gente está sofrendo. Porque é basicamente isso que nós estamos tentando na intimidade da casa espírita entender. Afinal de contas, por que eu estou sofrendo? Eu classifico Allan Kardec como sendo um gênio. E esses gênios aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes. Essas criaturas, elas deixam um rastro luminoso sobre a humanidade. São realmente missionários. E eles vêm nos dando a diretriz, o caminho, aquilo que, a meta existencial. Quando a gente vai ver os textos de Allan Kardec, a gente vai ver que ele não escreveu para o século XIX, não, ele escreveu para os séculos vindouros.
A coisa ali está tão bem elaborada, está tão bem escrita, que até hoje, na nossa modesta opinião, ele é insuperável. E ali ele vai falar a respeito dessa obra, ele vai falar do caráter da revelação, e ele vai trazer coisas que nos fazem refletir. O caráter essencial da revelação divina, vai falar Allan Kardec, é o da eterna verdade. E aí nós temos um problemão, porque nós já tivemos duas revelações, a mosaica e a do próprio Cristo. E o que nós fizemos, companheiros e companheiras, com essas duas grandes revelações que já foram apresentadas à humanidade sofredora e ignorante? Nós as adulteramos de acordo com as nossas conveniências e os nossos interesses pessoais, nada louváveis. Sim, nós fizemos isso. Você vai se perguntar, mas eu fiz isso? Nós fizemos isso. Nós fizemos com a mensagem de Jesus o que quisemos. E agora estamos em busca de luz na intimidade da casa espírita. E eu ouso dizer, companheiras e companheiros, se nós não tomarmos cuidado, o que faremos com a doutrina dos espíritos? Se nós negligenciamos as obras que foram apresentadas pelos benfeitores espirituais. A essência, então, de uma revelação, e nós estamos falando da terceira revelação, é o da eterna verdade. Essa verdade que escoam-se os séculos, ampliam-se as inteligências, desenvolvem-se os cultos, a ciência desabrocha, as filosofias também, e essa verdade, ela permanece cristalina, pura. Toda revelação eivadas de erros ou sujeitas à modificação não pode emanar de Deus, porque Deus não erra. E se houveram erros nas doutrinas e nas revelações que sucederam à terceira revelação, esses erros, companheiros e companheiras, são de ordem humana e não divina. Se nós pegarmos o decálogo de Moisés, nós vamos encontrar ali a lei divina. Se nós pegarmos as obras acessórias registradas e publicadas pelo grande legislador hebreu, nós vamos ver ali a lei civil humana. Não tinha nada de divino ali. E os erros que não foram proferidos pelo Cristo, o homem apoderou-se da mensagem divina trazida pelo grande Messias, a grande luz, o grande Espírito, o único Espírito puro que esteve na terra, e deturparam a mensagem de Jesus de acordo com os seus interesses apequenados e mesquinhos. E a humanidade, que carecia de luz, de consolo, de orientação segura, mais uma vez não teve atendido os seus apelos espirituais. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Como meio de elaboração, aí Kardec falou das duas revelações, ele vai falar agora da revelação espírita. Como foi elaborada a doutrina espírita? Uma verdadeira legião de espíritas não sabe. Mas nós precisamos saber dessas coisas para fundamentar a nossa fé, para que a nossa fé não vacile, para que ela tenha uma orientação, para que ela tenha uma diretriz. O Espiritismo procede exatamente da mesma forma que a ciência positiva. Olha Allan Kardec trazendo a ciência, irmanando-se com a ciência, dando as mãos à ciência, para que ciência e religião finalmente pudessem caminhar de mãos dadas, porque uma vai nos revelar o mundo material, e a doutrina dos espíritos vai nos revelar o mundo espiritual. E as revelações trazidas pela física
pela química, pela biologia, pela astronomia e por tantas ciências que o homem desenvolveu, contradizem aquilo que está zarado nos grandes livros sagrados da humanidade. Agora, quem tem culpa disso? E o que isso gera? Uma incredulidade, uma dúvida cruel, porque afinal de contas os textos não são sagrados, e como é que estão eivados de erro, e como é que a ciência humana prova que ali estão ditas verdades imutáveis, que a ciência vem e contesta e prova. E muita gente foi para a fogueira porque contestou os textos sagrados apresentados como verdades imutáveis ao homem. Então, a doutrina espírita, ela, da mesma forma que uma ciência positiva, ela foi aplicando o método. E que método é esse? As pessoas não sabem que método que é. E a gente, na casa espírita, tem que falar, olha, a doutrina espírita toda ela tem uma base científica. O método é o mesmo, o método aplicado pelas ciências positivas, desenvolvidas pelos cientistas da Terra. O método é o método experimental. Existe uma metodologia, Kardec aplicava essa metodologia. A experiência da comunicação. E se a gente não conseguir entender isso, se a gente não valorizar isso, viu? A gente não vai conseguir avançar. Então o método era experimental. O Espiritismo então pega esses elementos, esses fatos, essas comunicações mediúnicas, né? As observa, compara, analisa. Ele vai pegar e remontar dos efeitos, ele vai até as causas e ela vai estabelecer as leis que regem essas relações. E nós muitas vezes ficamos na intimidade da casa espírita durante décadas e nós não entendemos que existem leis que nos regem, que regem as nossas relações. Leis que a doutrina espírita trouxe, apresentou, que a comunidade acadêmica trabalha na forma de metafísica, ou seja, eles não analisam, eles analisam o físico. A doutrina espírita vai estudar essas relações que envolvem os nossos fluidos, as nossas energias, as vibrações que nós, espíritos encarnados, emanamos, porque quando nós emanamos, nós emitimos vibrações. A doutrina espírita vai analisar você, não como uma massa, na tua constituição biológica, mas como um espírito imortal. Ela vai falar do teu corpo perispiritual. Ela vai falar da mediunidade, que mesmo que você não entenda, não saiba o que é, não saiba explicar, todos nós a possuímos em maior ou menor grau. A doutrina espírita vai falar da influência que os espíritos, que você nem imagina que existam, exercem sobre as nossas vidas, a minha e a tua. Da interferência desses seres inteligentes no nosso cotidiano, que pode nos elevar ou nos rebaixar. É todo um processo científico que você não vê aí fora, você vê aqui dentro. Então, a existência, a intervenção dos espíritos, vai falar da reencarnação, e vai falar de outros tantos conhecimentos que o vulgo, que o homem comum não a possuía. Mas aí Kardec vai fazer uma pergunta, e eu adoro essas perguntas de Kardec, porque ele pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde. E essa pergunta os teólogos fazem nos dias atuais também. Mas quem tem a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Vai interpretar de forma diferente o que está escrito. Quem ousar interpretar de forma diferente o que está escrito,
Por isso, companheira, bem-vindo, viu? Você já se livrou do preconceito, porque vir à casa espírita, ainda hoje, em alguns locais, fora de Cascavel, é obra do demônio. Aqui em Cascavel é chique ser espírita. Não, se você falar que você é espírita, o cara já te olha diferente assim, porque é chique ser espírita. Nós temos excelentes exemplos de espíritas desempenhando as mais variadas funções na sociedade. É chique ser espírita. Mas ali fora, a 30, 40 quilômetros de Cascavel, viu? As pessoas ainda lutam com o preconceito, ainda são discriminadas, ainda têm os seus direitos civis violentados, ainda na tribuna de algumas religiões, apesar de nós só falarmos de amor e respeito, ainda nós somos caluniados, difamados, porque ousamos interpretar as Escrituras. Mas quem tem a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos, vai perguntar Kardec. Quem ousa, vai perguntar Allan Kardec. E aí ele mesmo responde, primeiro, a ciência. Mais uma vez, Kardec trazendo a ciência para dentro da doutrina espírita. Primeiro a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. E a comunidade científica, de muito tempo, vem sofrendo a excomunhão de líderes religiosos do mundo, porque revelaram aos homens aquilo que eles ignoravam, só que o que eles revelaram está em desacordo com aquilo que a religião aprova. E até hoje nós temos que engolir o Adão e a Eva. Até hoje a humanidade sofre por causa dessas criaturas. Ameaçaram mentes, filósofos, pensadores, aqueles que mergulharam na densidade do corpo físico para libertar consciências, crucificaram essas criaturas, queimaram essas criaturas, e em nome da verdade, em nome da liberdade, eles se deixaram morrer, para que nós hoje pudéssemos falar abertamente dessas coisas. Então, primeiro a ciência, que não pede permissão para ninguém. Mas aí Kardec faz uma outra pergunta, aí ele nos inclui. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a mim e a você, pertence a nós todos. Todos nós deveremos perquerir. Somos todos nós, os espíritas, livres pensadores, porque é terrível, terrível permanecermos nas sombras e ignorando a nossa destinação, a nossa realeza espiritual, porque é para isso que a doutrina espírita veio. A doutrina espírita veio me falar que nós todos somos irmãos, professando a fé espírita ou não, todos tivemos uma origem e uma criação, todos nós fomos criados exatamente igual, sem preferências e sem privilégios. E vem falar da nossa destinação, da nossa realeza espiritual, mas nós precisamos ainda, nós ainda mendigamos, nós ainda nos arrastamos na superfície desse planeta de provas e expiações, porque nós desconhecemos as potencialidades espirituais que temos, cada um de nós. E agora não vai nos adiantar a ignorância, porque com R$50 ou R$100 nenhum, você entra ali e baixa todas as obras de Allan Kardec, está tudo ali no teu smartphone, no teu computador, não precisa de dinheiro nenhum, não precisa pagar nada para conhecer as verdades trazidas pelos benfeitores espirituais. O Espiritismo, então, ele parte das próprias palavras do Cristo, porque hoje tem gente que acha que não, doutrina espírita não é religião. Gente, não conhece nada de doutrina espírita. Doutrina espírita não tem ritualística,
Doutrina espírita não tem liturgia. Doutrina espírita não tem paramento. Doutrina espírita, salvo alguns dogmas, não tem dogmas. Nós temos o da reencarnação. Mas a doutrina espírita nos libertou dessa coisa que nos prende. Mas a doutrina espírita é sim religião. E o Espiritismo então partiu das próprias palavras do Cristo, como esse partiu de Moisés. E é isso que nós, os espíritos, precisamos entender, porque hoje eu lendo o Antigo Testamento, eu vejo ali doutrina espírita. Hoje eu lendo o Novo Testamento, eu vejo ali doutrina espírita. E pasmem, companheiros, está tudo certo, não tem nada errado não, desde que você espiritualize a letra, desde que você saiba discernir, desde que você pense e afaste o joio do trigo. Pelo Espiritismo então, finalmente o homem sabe da onde veio, que a gente não tem nem ideia. E Allan Kardec, na sua sanidade, que muitos identificaram como quase loucura, ele vai falar da pluralidade dos mundos habitados. E aí ele vai nos trazer a informação que até hoje as pessoas que chegam na casa espírita ficam assim, mas o que esse rapaz está falando? Viu? Muitos de nós nem somos daquilo. E o nosso destino, para muitos de nós, não é ficarmos aqui. Aí a gente começa a entender o que representam essas bolas que estão nas noites escuras. Aí a gente vai entender o porquê que existe, porquê que o grande arquiteto do universo criou o universo material para que nós, os espíritos, então pudéssemos usufruir. Na realidade, nós somos os grandes herdeiros do universo, mas a gente não quer saber dessas coisas, a gente quer saber quanto que a gente vai ganhar no final do mês. Aonde que eu vou morar? Que carro que eu vou comprar? Que profissão que eu vou ter? Meu irmão, minha irmã, é muito pouco isso. Nós podemos muito mais. Conhecedores, sabedores das leis que regem as relações humanas e espirituais, viu? A gente sai na frente da maioria das criaturas. Sabe então, nós os espíritas, que a alma progride. E nós vemos na intimidade da casa espírita os milagres que a doutrina espírita própria. Mas não são milagres comuns. É o milagre da humildade, é o milagre da simplicidade, é o milagre da disciplina, é o milagre onde o rico senta exatamente do lado do pobre, sem discriminação nenhuma. Nós aqui nos reunimos entre brancos, entre pardos, entre pretos. Nós aqui nos sentamos com católicos, com evangélicos, com protestantes. E nós não temos a menor vontade de fazermos proselitismos na intimidade da casa espírita. E nós não discriminamos ninguém, porque essa é a orientação do senhor Allan Kardec. Agora, finalmente, eu consigo olhar para o outro, mesmo que o outro não pense como eu, não viva como eu, e enxergar no outro o meu irmão. Quantos milênios nós pensamos equivocadamente? Milênios de sombra. O homem sabe então que a sua felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes, está tudo relacionado com o grau de perfeição e de imperfeição que cada um de nós temos. Quer ser feliz? Vamos falar os benfeitores espirituais. Faça o bem, evite o mal, e serás rei na espiritualidade. Queres ser infeliz? Vive de forma indiferente, egoisticamente, preconceituosamente. Feliz é quem conhece, vão falar os benfeitores espirituais. Por isso que o chamamento, o apelo às leituras edificantes. Feliz é quem sabe, não é quem tem dinheiro. E para ser feliz você precisa ter o necessário. Mas quem quer o necessário? Essa pluralidade das existências que está ali,
explicada reiteradamente por Allan Kardec e pelos benfeitores espirituais, cujo princípio o próprio Cristo estabeleceu no Evangelho. Porque Kardec e Jesus, se vocês não sabem, eles são assim, ó. É nós que fizemos a diferença. Moisés, Kardec e Jesus são grandes reveladores da humanidade. E eles falam exatamente a mesma coisa, em tempos, em épocas diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Logicamente que os benfeitores espirituais, eles trouxeram a nossa informação, a informação de acordo com as nossas inteligências. Então o Espiritismo vem confirmar, explicar, desenvolver tudo o que Jesus havia falado e nos ensinado. A gente vai encontrar ali o ensinamento de Jesus, perfeitamente coadunado com o pensamento dos benfeitores espirituais. E a gente vai ver ali Jesus coordenando todos os trabalhos trazidos pelos benfeitores espirituais. Então, companheiros, eu estou vendo as nossas irmãs aqui se abanando, eu vou ter que concluir. Eu ia estender mais 10 minutos, mas eu não vou sacanear com vocês. Tem gente que falou ali, graças a Deus. Mas eu não quero encerrar sem falar o último parágrafo, onde Kardec vai falar aos nossos opositores, aos nossos detratores. Vós que combateis o Espiritismo, que quereis que o abandonemos para vos seguir. Aí ele vai falar, dai-nos mais e melhor do que a doutrina espírita nos oferece. Curai com mais segurança, não a ferida dos corpos, mas curai com mais segurança a ferida da alma. Vós que quereis que nós abandonemos o Espiritismo, nos dê mais consolações, satisfaça os nossos corações aflitos, nos conceda as esperanças mais legítimas, nos ofereçam, vós que queremos que abandonemos o Espiritismo, mais certezas, e fazei do nosso futuro mais racional que o que a doutrina espírita nos oferece. Porém, não julgueis vencê-lo, o Espiritismo, com a perspectiva do nada, com as alternativas das chamas dos infernos, ou com a inútil contemplação perpétua. A doutrina espírita, ela vem na época certa, no momento certo para as nossas almas. Companheiro e companheira, recolhe-te no silêncio das vossas residências. Travai contato com o teu espírito imortal. Para de olhar para fora, olha para dentro de você. Desenvolve o mínimo de humildade e reconhece as tuas imperfeições. Abre as páginas que a doutrina dos Espíritos te oferece e vai ser feliz, porque com a informação ali exarada, todos nós já podemos sermos relativamente felizes nesse planeta de provas e de expiações. 159 anos de publicação de O Livro dos Espíritos. A nossa gratidão a Allan Kardec. Mais uma vez, a nossa gratidão a Jesus, o médico das nossas almas, que eles nos protejam e nos inspirem, hoje e sempre. Muito obrigado.